Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos escutar o Senhor Jesus. Falando da vida eterna. Senhor, nossa passagem aqui é temporária. A nossa pátria é o céu. E nessa pregação, Senhor, nós queremos te pedir o discernimento, a sabedoria, para não vivermos mais na ignorância do que há de vir. Nós cristãos, Senhor, que te seguimos, nosso olhar se volta profundamente para os mistérios que hão de vir, a sua volta gloriosa. Senhor Jesus, nós esperamos a sua volta gloriosa a cada dia. O Senhor vai voltar, Jesus. E o Senhor disse no Evangelho que quando o Senhor voltar, os túmulos se arrebentarão. Os túmulos se arrebentarão e os mortos ouvirão a sua voz. Os mortos ouvirão a sua voz. O Senhor disse, na última noite da sua vida, na casa do meu Pai há muitas moradas. O Senhor disse antes de morrer, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vos buscarei e vos levarei comigo. São promessas do Senhor Jesus. Agora preste atenção. Nós cristãos não vemos a morte como fim. Independentemente do tempo de morte, do tempo de vida que você viveu, ou que você viverá, ou que os seus amigos, seus familiares viveram. 5 anos, 7 anos, 10 anos, 20, 30, 50, 100. Essa semana em Jerusalém morreu o senhor mais velho de Israel, 118 anos, morreu ontem. 118 anos, os mistérios do Senhor. Não importa a idade cronológica que você vai morrer, o que importa é a tua comunhão de vida com o Senhor Jesus, é a tua santidade de vida na presença dEle, porque o Senhor nos dará o céu. Eu quero começar com a maravilhosa carta, o primeiro escrito do Antigo Testamento, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. São tantos os cristãos e cristãs ignorantes a respeito dos mortos, que quando perdem alguém da sua família ou passam pelo luto, correm para doutrinas espíritas, correm para crerem que os mortos voltam para se comunicar, são levados por mentiras satânicas na sua vida, porque são ignorantes. Portanto, preste atenção nessa catequese, preste atenção nessa pregação, anote aí para você estudar depois e meditar.
Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Deus Pai levará com Jesus os que nele morreram. A morte corporal. A nossa pátria é o céu. Vamos passar alguns pela morte corporal, outros nem pela morte corporal vão passar quando o Senhor Jesus voltar. Mas como é importante que os cristãos tenham um aprendizado mistérico com a morte, porque a morte vem a cada dia, a morte vem a cada momento. E de modo especial, se não for pela volta gloriosa do Senhor, você vai passar pelo mistério da morte. O seu corpo vai adormecer na morte, mas você precisa adormecer no Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, quer morramos, quer vivamos, pertencemos ao Senhor. Você precisa consumir a sua vida agora por Jesus. Não perca tempo. Morrer é uma coisa, ir para o céu é outra. Fique atento. Você precisa consumir a sua vida por Jesus, obedecer o Evangelho. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Continua Paulo apóstolo: eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Paulo está ensinando que os primeiros que vão ressuscitar, ir para o céu, são os mortos. Os túmulos se arrebentarão. Meu Deus, que alegria isso para nós cristãos. E aí vem a palavra cemitério, não necrópole, como eram dos pagãos, os romanos. Nós cremos em cemitério, vem de semente. A semente que é colocada na terra e que vai ressuscitar, um novo corpo glorioso, ressuscitado dos mortos, um corpo para a vida eterna. Por isso a palavra sêmen, cemitério, e não necrópole, lugar onde os mortos são colocados para sempre. Não, para nós cristãos, o nosso corpo será levantado do túmulo. O nosso corpo será ressuscitado pelo Senhor. Está claro que disse o apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, meditem comigo. Vamos dizer que o Senhor Jesus está voltando agora. Vai voltar daqui a 1 minuto. Glorioso, entre as nuvens do céu, como ele disse. Nós que estamos aqui, ou no mundo inteiro, que pertencemos ao Senhor, não passaremos pela morte, seremos arrebatados ao céu, arrebatamento ao céu, seremos levados para o céu, em corpo e alma, imediatamente, porque pertencemos ao Senhor. Mas antes os vivos, dos que estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar, olha que lindo, os mortos nos precederão, os que morreram no Senhor serão ressuscitados. E aí, vem uma das mais belas maravilhas do cristianismo, o nosso reencontro com as pessoas que amamos.
e que esperamos estar no céu. Por isso precisamos lutar para evangelizar, lutar para falar do Senhor Jesus, lutar pela verdade do Evangelho. Você precisa lutar por Jesus, se consumir por Ele. E aí haverá o reencontro. E esse mistério do reencontro do nosso coração com aqueles que amamos, destroça, aniquila, desgraça a doutrina da reencarnação, que você e muitos cristãos andam acreditando. Doutrina inventada por Allan Kardec, inventada pelos fundadores de uma doutrina espírita, e que você tem que ter conhecimento. Nós não cremos em reencarnação coisíssima nenhuma. Nós cremos na ressurreição da carne na vida eterna. Nós cremos que o nosso corpo sepultado na morte, sepultado corruptível, seja qual for o estado dele, não importa, por um acidente, queimado, por uma enfermidade, não importa o estado que você morrer, não importa. Se você vai morrer afogado, se você vai morrer de velhice, se você vai morrer de qualquer enfermidade, não importa. O que importa é você morrer em Cristo. E se você morrer em Cristo, o teu corpo será ressuscitado para a vida eterna. E se você não morrer em Cristo, infelizmente, o seu corpo será ressuscitado para a morte eterna. Então veja bem como não se brinca com o tempo da sua vida. Vamos voltar à carta aos Tessalonicenses, que é maravilhosa. Verso 14: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Olha que promessa linda. Deus levará com o Senhor Jesus os que nele morreram. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor. Nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Já expliquei, está claro? Continua: quando for dado o sinal, a voz do anjo, a trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu. Jesus vai descer do céu. O Senhor Jesus, que adoramos, estávamos adorando aqui, o Cordeiro de Deus, vai voltar glorioso. O Senhor Jesus vai voltar. Olha a nossa alegria. Não se entristeça com a morte. Quando eu digo tristeza, aquela tristeza de falta de esperança, aquela tristeza que corrompe o teu coração, aquela tristeza que diz assim: nunca mais verei essa pessoa, acabou a vida para mim. Nada, isso é tristeza maléfica. Mas a tristeza, aquela que frutifica em obras, aquela que frutifica na esperança. Eu creio no Senhor Jesus, e Ele vai ressuscitar os mortos, Ele vai ressuscitar. O problema, sabe qual é? Já dizia Santo Agostinho, que hoje nos preocupamos muito mais com a morte corporal do que com a morte eterna. Nos preocupamos em ajuntar tesouros. Nos preocupamos com o primeiro lugar. Somos orgulhosos, meramente orgulhosos. Não queremos escutar a doutrina verdadeira. E ainda tem cristãos católicos que ficam bravos com os pregadores que falam do Espiritismo, ficam bravos. Imagina o senhor falando disso, o senhor que falta de respeito com o Espiritismo. Eu não estou faltando com respeito, eu estou falando a verdade. Um cristão não pode ser espírita e ponto final. Se você crê em reencarnação, você não pode ser cristão, você não é cristão.
Você não é cristão. Se você crê na reencarnação, se você crê que o teu tio pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser uma borboleta no pior das hipóteses, se você pode crer que o teu tio pode ser outra pessoa depois da morte, que se reencarna, reencarna e reencarna, você não é cristão. Você não tem direito de crer no Senhor Jesus, porque você não crê na sua palavra. A sua palavra é esta: o Senhor Jesus vai voltar e Ele vai ressuscitar o nosso corpo glorioso. O Padre Eduardo verá o seu irmão Jorge ressuscitado, não outra pessoa, ele mesmo, com seu olhar, com seus sentimentos, com seu coração, com seu corpo glorioso. É assim o reencontro. Nós veremos a pessoa como ela é. Então não há tantas identidades como fala a reencarnação. Você foi o João, depois você vai ser o Pedro, depois você vai ser o Antônio, depois você vai ser o Joaquim, depois, se você foi mal, você pode ser até uma cobra, um escorpião, você pode ser um animal. Ora, as favas com essa doutrina. E infelizmente, quantos que até vêm à missa e creem na reencarnação? Eu digo a você, não comungue o Senhor Jesus acreditando em reencarnação. Você está comungando sua própria condenação. Decida a sua vida. Se você quer ser espírita, vá ser, e se aprofunde na doutrina deles, e faça bom proveito. Agora, se você crê que Jesus é Deus, o que eles não creem, se você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, se você crê na ressurreição da carne, se você crê que Jesus vai voltar glorioso, que Jesus não é apenas um popstar, ou alguém que te ensina a boa vontade. Jesus não é só isso, claro que não. Jesus é o Senhor. Ele venceu a morte com o seu sangue derramado na cruz. Jesus é o Senhor. E aí continua o apóstolo Paulo: eis o que vos declaramos conforme a palavra do Senhor. A voz do arcanjo, a trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Olha que promessa maravilhosa. Acompanha aí na sua Bíblia. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, olha que lindo, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles, sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim, olha que lindo, estaremos para sempre com o Senhor. Lindo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, estaremos para sempre com o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aí está, 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a 18, o fundamento da doutrina cristã, está aí. Está claro? Leia na sua casa, anote aí, assinar na sua Bíblia, medite, aprofunde. Está aí a doutrina cristã: a volta do Senhor, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento ao céu. Doutrina puramente, profundamente católica. É a nossa doutrina, é a nossa realidade. Mas vamos agora, vamos ao Apocalipse capítulo 21. O capítulo 21 do Apocalipse é o único capítulo que Deus mesmo fala nesse livro. Deus mesmo fala no Apocalipse, no capítulo 21. Os outros capítulos falam os anjos, falam os anciãos. Agora no capítulo 21, Deus mesmo vai falar. E o capítulo 21 fala, e é maravilhoso. Vai, vamos louvar o Senhor antes.
Vai cantando ao Senhor esse canto novo. E vai se alegrando pela certeza do céu. Você que tem se entristecido por causa da morte, o Senhor te dê a alegria da esperança, porque a nossa pátria é o céu. Você que perdeu pessoas com idade mínima na sua família, não tenhas dúvida, o Senhor dará um corpo glorioso, não tenhas dúvida. Haverá um novo céu e uma nova terra, assim diz o Apocalipse capítulo 21, haverá novos céus e nova terra. Olha a promessa do Senhor. O primeiro céu e a primeira terra desaparecerão. O mar já não existe mais, porque o mar era símbolo da maldade. O mar não existirá mais. E eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, com uma esposa para o esposo. Nós somos a esposa do Cordeiro. Escuta isso, católico e católica. Nós somos a esposa do Cordeiro. Adoraremos o Cordeiro de Deus aqui um pouco mais uma vez. Você tem que se vestir com essa veste. Não perca tempo com a imundície desse mundo, com as mentiras desse mundo, com as falsas doutrinas deste mundo. Você tem que se revestir com a veste da esposa. A veste da esposa é a alegria da tua alma, é a tua comunhão com o Senhor. E você escuta na missa: felizes os convidados para o banquete do Cordeiro, para as núpcias do Cordeiro. Vem para comungar o Senhor, mas crendo nele, crendo nele. E aí a esposa maravilhosa, a cidade santa. Verso 3, ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, habitará com eles, e serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Agora olha que maravilhosa a promessa do verso 4, 21:4, enxugará toda lágrima dos nossos olhos, enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Já não haverá morte. Olha a promessa: não haverá morte. Acabou a morte, porque o Senhor Jesus venceu a morte. Não haverá mais morte. A nossa morte corporal é apenas uma passagem. A nossa morte corporal, nem sentida ela é, porque Jesus já viveu ela. Jesus já passou a morte por você. A nossa morte corporal é um piscar de olhos para o céu, se você crê em Jesus. A tua morte corporal é um piscar de olhos para o céu, é segundos para o céu, para estar na face do Senhor. Não haverá mais morte, diz o Apocalipse, nem grito, nem luto. Acabou o luto. Acabou o luto que tanto dói no coração. Acabou o luto. Não haverá mais lágrima, não haverá mais luto, não haverá mais grito, não haverá mais dor, porque passou a primeira condição. Qual é a segunda condição? O corpo glorioso, o corpo celestial, o corpo como foi de Adão e Eva, o corpo à face do Senhor, o corpo cheio do Espírito Santo. Aquele querubim que Deus colocou à porta do paraíso para impedir Adão e Eva de entrar, agora é retirado. O querubim agora te recebe e te leva para o céu, na presença do Senhor, e nós adoraremos o Cordeiro de Deus por toda a eternidade. E deixa-me dizer, por isso que a adoração ao Santíssimo já é o céu. Adorar o Santíssimo Sacramento já é o céu, porque está escrito aqui no Apocalipse capítulo 21, nós adoraremos o Cordeiro. A cidade celeste não tem lâmpada, a sua lâmpada é o Cordeiro de Deus.
A lâmpada da Jerusalém celeste é o Senhor Jesus, é o Cordeiro de Deus que nos alimenta, é o Cordeiro de Deus que nós adoramos. Deu para você entender a profundidade da liturgia católica? Deu para você entender o que é a Santa Missa? Deu para você entender por que dói o coração de Deus? Você crê em reencarnação? Você crê em doutrinas inventadas por homens? Você crê que o teu parente falecido pode vir se comunicar com você? Porque o demônio imita a voz dele, imita os sentimentos dele, para te enganar, para te iludir, para te tirar da verdade. Nós cremos no céu. Nós cremos na vida eterna, nós cremos que Deus vai nos fazer reencontrar aqueles que morreram no Senhor.